E o que é vendido é que isso talvez seja científico, né? Principalmente por público leigo, que não trabalha diretamente com futebol, torcedores, no caso, podem ver isso e pensar, poxa, ali o pessoal da ciência já está inventando de novo. E aí Ok? afasta um pouco mais, né? Lá vem atrapalhar o futebol, como você disse. Muitas coisas funcionam no futebol, porque o futebol ele não é científico. A ciência é uma das coisas que envolve o futebol, que pode contribuir para o desenvolvimento, né? Então, é, utilizar de artifícios como esse dá a entender de que é algo científico, mas não é. E talvez muitos dos nossos ouvintes aqui que estejam acompanhando, até da nossa audiência aqui no YouTube, não tenham ouvido falar sobre o termo pseudociência, que seria uma ciência, pseudo seria uma ciência sem cabeça, né? Sem um norteamento, sendo fantasiado, né, de ciência. Sim, Seria o caso de seria, ações como essa? seria, sem dúvida alguma. Seria, sem dúvida alguma. Porque, na verdade, a ciência ela busca respostas para aquilo que a gente não tem, ou comprovações, né, para aquilo que a gente imagina ter como convicção. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação que a gente vai ter. E muitas vezes existem resultados de pesquisas, tá, que eles podem te falar sobre a visão, e aí tu pega um viés, tu pega uma interpretação daquilo e acha que uma coisa vai impactar na outra. As coisas têm, assim, tem que ser bem, tem que ter bastante calma nesse momento. Por que eu quero dizer com isso? Porque é, tudo, tudo aquilo que a gente está caminhando do ponto de vista científico para conseguir potencializar a performance, e eu não estou falando só sobre neurociência, né, vou até aqui fazer uma via paralela, tá? Treinamento de força para o atleta. Por que que o atleta, quando ele chega na academia, né? Por que que ele, sei lá, no agachamento ele tem que fazer 3 de 8? Por que que é 3 de 8, não é 3 de 10? E por que que não é 3 de 12? E por que que não é 3 de 15? É 3 de 8? E por que que é 3 de 8 e não é 4 de 8? Ou por que que não é 2 de 8? Ou por que que não é 5, 6 séries de 8 repetições? Entende? Existe um motivo. Existe algo que a ciência busca, né, obter respostas, mas a gente não pode pegar os seus vieses e as suas falhas interpretativas e querer aplicar algo novo. É isso que é a famosa pseudociência, né? Achar que ter uma interpretação sobre aquilo que foi escrito. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado, porque às vezes a gente quer comprovar algo que é nosso e não que é científico. É para até ilustrar mais para o pessoal esse contexto que você trouxe, de trazer algo que está ali escrito, às vezes em algum artigo, mas a pessoa interpreta de uma maneira diferente para justificar o que ela quer fazer. E eu acho que também existe um ponto, João, muito importante. Dois, na verdade. Um, que a gente tem que entender que todo ser humano ele tem o seu próprio viés. Como treinador, eu preciso convencer os meus atletas que a minha ideia de jogo é a que é a melhor para aquele contexto. Isso está enviesado, né? Porque talvez o treinador anterior e o próximo treinador não pensem da mesma forma que eu, e todo mundo vai vender a sua ideia da melhor forma possível. Isso é um viés que a gente adota e a gente quer que o jogador compre a nossa ideia. Isso é uma questão do viés. A outra questão que a gente também precisa entender é que vão ter momentos que eu posso aplicar algo que não necessariamente a ciência vai, vai Vai embasar, embasar uma base científica. entendeu? Eu vou. Tudo bem, não tem problema algum tu tentar algo que a ciência não embasou, ou que a ciência sequer falou. Só que daí também não vai me dizer que é para melhora de performance, para ver o jogo através de uma perspectiva diferente. Até porque, especificamente sobre esse caso,
a visão, ela direciona as tomadas de decisões em 80%, 90%, ou seja, 80%, 90% das decisões que eu tomo são dependentes da visão, e a visão dos dois olhos, né? Então, assim, a gente precisa entender que o Charles Poliquin tinha uma frase. Charles Poliquin era do treinamento de força, já faleceu, acredito. E ele falava uma frase que é muito boa: se eu depender que a ciência me comprove, e a ciência vai levar 40 anos para comprovar o que eu acredito, então eu não vou treinar nunca. Só que assim, o que ele quis dizer com isso? Eu treino meus atletas de uma forma com que eu acredito. Eu não tenho embasamento científico. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas ele também admite que não tem base científica, que é muito na crença, muito naquilo que ele acredita, sendo um método de treino, né? Enfim, uma rotina que ele tenha criado, produzido. Então, assim, da mesma forma que existe em todas as áreas, né? Neste caso, tudo bem, tu quer treinar com tua power, tudo bem, só não vai me dizer que é com base científica, né? Porque a base científica, ela ela está enviesada. Nesse caso, ela está bem enviesada.